Vamos juntos então. Vamos sintonizando na paz do nosso Mestre. Que essa é uma casa simples, um pontinho do Evangelho, com tantos milhares e milhares de casas que se dedicam a lembrar da passagem do Mestre na Terra. E como essa passagem foi importante e é importante, mas nós estamos tão confusos, tão distraídos com coisas que não são importantes, que acabamos nos afastando desse Mestre querido e, consequentemente, da proposta de encontrarmos Deus no nosso coração. Então vamos lembrar disso agora? O quanto que o Pai está abençoando a cada um de nós. Mesmo que Ele permita que a dor, o enfrentamento, a dificuldade estejam no nosso caminho. Mas que não nos falte a coragem, a esperança, os recursos da alma, as ferramentas divinas, para que a gente possa ir superando os obstáculos. Mas cada vez que superamos um obstáculo, crescemos, aprendemos, nos fortalecemos. Então vamos juntos entregar o nosso coração com sinceridade, para que esse Mestre amado nos aconselhe dentro do nosso coração, no íntimo dos nossos pensamentos, aquilo que precisamos para essa noite. Essa madrugada, nós voltamos da caravana, né? Terceira caravana do ano, penúltima, ainda teremos mais uma em dezembro.
Voltamos desse trabalho, desse circuito em Minas Gerais, Araxá, Sacramento, Uberaba. E a gente sempre vai para esses lugares para relembrar o compromisso do Espiritismo. E a partir do momento que a gente toma simpatia pela doutrina, mesmo que a gente não consiga ser tão fiel assim, a gente está sendo convidado, sem perceber, a uma mudança, a um projeto de mudança na nossa vida. Na França, quando Allan Kardec foi convidado pela espiritualidade, observando pelo seu pensamento científico as mesas girantes, que eram feitas como se fosse uma festa, né? Um encontro de bar. Né? As pessoas usavam a sensibilidade mediúnica quase como uma brincadeira. Né? E ele começou a perceber que havia alguma coisa diferente ali, e ele começou a pesquisar. Não vou estender demais. A gente sabe o quanto que ele foi perseguido. Lá pelas tantas, um amigo falou, me separa alguns livros que eu vou levar para a Espanha, vamos divulgar. Só que chegando lá, o arcebispo fala, está proibido. O alto da fé. Né? Foi um dia muito forte. Botando fogo naqueles 300 livros em praça pública. E aí, vem o questionamento, né? Puxa vida, tanto trabalho para ser queimado, e os espíritos falam, isso vai ser uma bela propaganda. Agora todo mundo vai ter curiosidade de saber o que tinha naquele livro. Mas não para por aí. O movimento é trazido também para o Brasil. Um tanto esfria na Europa, mas vem para o Brasil. E aqui grandes trabalhos foram feitos. Grandes. A gente poderia aqui falar de vários desmatadores da selva, do entendimento, aqui no Brasil. Mas vamos falar do Chico. O trabalho dele é muito lembrado por causa das cartas psicografadas, das cartas consoladoras, dos nossos entes queridos, a saudade que bate dos dois lados da vida. E quantas, milhares de cartas, milhares e milhares de cartas, né? Amparando, consolando, as psicografias na literatura, mas não para por aí. O que ele mostrou, e que foi muito simbólico, é o quanto que naquela região tão pobre, tão desprovida de tudo, ele foi um propagador da fé através da caridade. Eu acho que esse é o simbolismo mais forte dele. O quanto que na simplicidade ele ajudou, estendeu a mão, o pão, a sopa, o dinheiro, né, naquelas pessoas, e cada vez que entregava, o correio divino funcionava, né? Era uma frase, é um lembrete, ó, você tem que trabalhar, você tem que fazer. E isso, ele foi pescando almas, né? Igual Jesus, né? Foi pescando almas. E hoje, quantas casas estão abertas em função desses trabalhos? Quantas pessoas chegam à casa do Evangelho com dor? Às vezes não é dor no corpo, é a dor da alma. É difícil o remédio, né, para a dor da alma. É difícil o remédio quando a gente está desalentado, quando a gente perdeu a esperança, quando a gente sentiu uma traição de onde a gente menos esperava. Então a caridade é o básico de tudo. Né? Por isso que o Evangelho está dizendo, fora da caridade não há salvação. Ele não está realmente afirmando fora da igreja. Na época que Jesus veio, ele era judeu, ele não veio formar nova igreja. Ele veio dar um sentido diferente à interpretação das Escrituras Sagradas. Então, fora da caridade não há salvação. Jesus parte, toda a perseguição, e depois vem um outro apóstolo, que nem conviveu corpo a corpo com Jesus, o Paulo de Tarso. Quando ele cai em si, da tragédia que estava indo a vida dele, por tanta vaidade, uma pessoa tão notável na inteligência, Paulo de Tarso, tão jovem, já um doutor da lei, com tantos poderes sobre os outros, com raciocínio tão lúcido, diante de pensamentos tão pequenos, ele adoece pela alma. Por isso que a espiritualidade fala assim, toda e qualquer doença tem o seu traço mórbido de caráter.
Olha que interessante essa chamada. Toda e qualquer doença tem o seu traço mórbido do caráter. Então está dizendo que toda doença, até mesmo aquelas herdadas, adquiridas, um acidente, tem a ver com o nosso jeito de ser. E só tem uma ferramenta. Enquanto a gente tiver a fé egoísta, sabe a fé egoísta? Eu acredito no Pai só para me ver livre do mal? Só para me dar bem? Aquela fé que eu esqueço quando eu estou festejando? Eu esqueço quando a fartura voltou a bater na minha porta? Essa fé egoísta que a gente precisa lutar com muita força. Nós precisamos de uma fé de esclarecimento. Mas esse esclarecimento é a curtíssima passagem na terra. A gente dá tanto valor às conquistas daqui que a gente esquece de cuidar da alma. Nossa alma está desprotegida. Por isso que a gente tem vivido tanta amargura. Observa que os nossos companheiros que vão desenvolvendo o Alzheimer, um dos primeiros estágios é a irritabilidade e a depressão. Interessante se pensar, não é? Irritabilidade e a depressão. Já é uma mudança neurológica. Mas é a alma também falando alguma coisa. E depois a memória vai se perdendo. Mas ela vai se perdendo no quê? Só nos processos químicos? Ou ela vai se perdendo em si mesma? Então nós precisamos reinterpretar. Nós precisamos ler com sentido mais profundo. Não só passar os olhos. Nós precisamos pegar os livros sagrados e olhar. Antes de começar o dia, antes de pensar no despertador que está nos chamando mais um dia de trabalho, lembra de abrir os olhos com calma, com leveza. Pensa no Pai, pede a bênção para Ele. Pede a proteção, mas não é proteção para o inimigo que está fora. É a proteção para esse inimigo aqui, ó, chamado ilusão, que ainda quer dominar os nossos impulsos. Que vira e mexe e nos visita. Essas são as verdadeiras assombrações. Né? Assombrações. Nos assombra o equilíbrio, nos assombra a alma. E quando a gente se coloca a começar um dia com a prece, nós já estamos buscando esse halo divino, quer dizer, essa energia, acordando as nossas células, porque as nossas células são divinas. Tem o impulso criador. E assim a gente consegue ter um pouquinho mais de prudência naquilo que a nossa antena psíquica captura. Porque se a gente pensar médiums, todos nós somos. Quanto a gente já ouviu falar sobre isso? Que todos nós temos um grau mais ostensivo ou menos ostensivo da mediunidade. E que estamos capturando e emitindo ondas o tempo todo. Mas as ondas vão ser longas, as ondas mentais, psíquicas, vão ser longas quando a gente está na dor, no sofrimento, no ódio, no desejo de vingança. São ondas pesadas que nos ligam aos sofrimentos dos espíritos ignorantes e muitas vezes trevosos. Não só ignorantes porque estão em sofrimento, mas ignorantes porque ainda desejam o mal. Quando a gente começa a buscar um pouco de equilíbrio, essas ondas vão ficando mais curtas. É a onda do dia a dia, da amizade, do companheirismo, vão ficando mais curtas. Mas as ondas curtas é quando a gente faz o bem. As ondas curtas que promovem um milagre, aquele milagre quando você está com um diagnóstico ruim, aquele milagre quando você tem um problema, você parece que não sabe como solucionar, esses milagres que estão por volta de todos nós, é quando essas ondas de energia, elas estão extremamente potencializadas no amor do Cristo. E todos nós somos filhos desse Pai amoroso, assim como Cristo diz, né? Diz, não só disse, nós somos deuses em miniatura. Nós temos esse poder divino dentro de nós, mas precisa ser acordado. Quando Paulo de Tarso estava terminando, estava chegando o seu momento derradeiro, a partida do plano material, combati o bom combate. Essa é uma frase maravilhosa, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
todos que amarem a sua vinda. Lembra que a espiritualidade fala que não dá para servir a dois deuses? Não dá para servir a Deus e a Mamon? Mamon, um símbolo da materialidade. Não está falando que um rico não possa ser bom. Não está falando isso. Está falando que a gente precisa usar com diligência, com sabedoria os recursos da nossa vida. E essa talvez seja uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um sino que tine. Eu vou produzir alaridos, eu vou produzir tumulto, mas eu não vou produzir verdades. Eu vou estar só repetindo, reverberando o ambiente. Olha que palavra interessante, né? Reverberar. Eu só estarei reproduzindo algo, mas nem sempre será uma verdade interna. Por isso que a caridade, ela descortina as ilusões. Quando a gente sai do nosso mundinho interno, dos nossos problemas, da nossa casa, do nosso conforto, e vai olhar aquele que tem menos. Vai visitar aquele que está na depressão, que está no hospital, ou está numa condição social difícil. A gente recebe um banho de realidade, um tapa de luva de pelica, que a gente fala, meu Deus do céu, do que eu estou reclamando? Ainda que tivesse o dom de profecia, que penetrasse em todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Lembra os falsos cristos e os falsos profetas que produzem fenômenos? Quantos fenômenos de materialização, de indução telepática, de leitura mental, de observação, quantos fenômenos existem que a astúcia, o desenvolvimento, um conhecimento do magnetismo pode nos causar. Então, mesmo que a gente tenha a capacidade de desvendar os mistérios, como diz o Paulo de Tarso, se não tiver amor, se não tiver o intuito do bem, isso pode ser um motivo de queda. Quando eu vejo isso, eu vejo muito os falsos profetas, não só falando em religião, os falsos profetas que nos seduzem. Eu fico tão chateada quando eu vejo as pessoas usando sua inteligência para levar o dano. Quantos jovens cometendo suicídio? Quantos mal saídos da adolescência? Quantas pessoas desequilibradas hoje pelo vício do jogo, o vício da sexualidade, o vício de qualquer substância. E no roda-vida, né, nessa roda viva do mundo, a gente vai perdendo o encanto. A pessoa que foi à porta disso, ela não faz ideia do que ela está amontoando sobre a própria cabeça. Ela não faz ideia do quanto de ser sábio, espertinho, né? E levando as pessoas a um sofrimento, ela será responsável por onde essa pessoa andar. Isso atrai a psicopatia, isso atrai as psicoses. Vamos lá. A doença mental é uma coisa muito vasta, mas a gente pode dividir a doença mental em neurótico e psicótico. Vamos pensar nos psicóticos. Esquizofrenia, bipolaridade, paranoia. Quem são esses nossos irmãos adoecidos dessa forma? Será que foi a obra do acaso que trouxe essa desorganização na forma de pensar, de agir? Muitas vezes, a própria constituição cerebral? Ou é aquele espírito que usou de forma muito engendrosa, de forma muito sedutora, a sua inteligência para induzir o outro ao crime, para induzir a sociedade a fanatismo? Quantas pessoas, líderes religiosas, induziram ao suicídio coletivo, falando de um Deus que viria, e jogaram o sofrimento a quantas pessoas? Isso traz consequência na desorganização do nosso corpo mental, que é o aparelho do pensamento. Mas não é só o aparelho do pensamento, é o aparelho da identidade.
E aí a gente passa a ter também uma frequência no desajuste da nossa paranormalidade, porque a gente pressente aquele que a gente feriu vindo querer se vingar. A gente sente só na proximidade de aura que eles vieram vibrando por nós uma sensação de justiça. Por isso que atraímos o destino. Existe destino fechado? Não, porque nós temos livre-arbítrio. Mas é mais comum a gente se deixar levar pelas contingências que parece destino, pronto. Porque a gente não tem força, a gente não acredita que tem a força de mudar uma má índole, de mudar um mau conceito. Tudo é tempo de recomeçar. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, amor, tudo isso de nada me serviria. Às vezes a gente fala que renuncia, né? Dei minha vida para você. Dei os meus melhores anos para você. Cuidei dos nossos filhos para você. Fantasia. Fantasia. Porque às vezes a gente diz que deu, na verdade, esperando algo em troca. Quem dá algo esperando, quem dá alguma coisa, até um bom dia, esperando algo em troca, não deu. Trocou, barganhou. Então o amor, ele tem que ser uma mão que sai. Ele tem que ir. Eu não posso esperar os ganhos das minhas ações generosas. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu acho já correto fazer, porque o resultado com os outros não foi o esperado. Eu tenho que continuar batendo na porta até ela abrir. Renunciar é uma das tarefas mais difíceis. Porque a gente pensa assim, vou renunciar a esse emprego para ficar mais tempo com meus filhos. Vou renunciar a morar nessa cidade para ter mais qualidade de vida. N coisas. Mas renúncia, no sentido mais profundo, é renunciar à nossa vaidade, ao nosso orgulho, nosso egoísmo. É renunciar à mágoa. O sentido de valorização a si mesmo, que uma crítica faz a gente se sentir tão ofendido, tão magoado. Por que eu deixo entrar, né? A pessoa não pode falar o que ela quiser ao meu respeito. Ela não pode olhar para mim e achar o que ela quiser que seja. Não tem o direito disso. Agora, por que me dói tanto? Isso mostra o quanto que meu estado psíquico ainda está desalojado da autorreferência. Eu ainda preciso da aprovação do outro para me sentir melhor. A mudança que procuramos pode estar na renúncia que não fazemos. Não adianta dieta de segunda-feira, vou parar de fumar, não vou mais brigar com o vizinho, não adianta. Tem que ser para dentro. Aí o mundo fora muda. A caridade é paciente, é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não atropela as coisas. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se vangloria, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha que lindo, gente. A caridade, nesse sentido real, ela não espera a própria verdade apareça. Ela espera a verdade divina. Ela não quer buscar essa justiça humana o tempo todo. Ela não fica se enervando o tempo todo. Como é possível ter uma paciência verdadeira sem a ciência da fé? Como? Ou a gente vai ficar permissivo, né? Passivo, não pacífico. Na verdade, isso não altera a gente por dentro. A gente só fica na gangorra dos extremos, do não escolher nada, do não optar porque achamos que estamos sendo benévolos assim, e aí a gente também não faz nada. Ou a gente vai para o extremo achando que temos que controlar tudo e todos, inclusive o tempo. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão.
o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegará o que é perfeito, e o que é perfeito será extinto. Imperfeito será extinto. Vocês vejam, nesse processo de regeneração, a própria mediunidade está sofrendo mudanças. Antigamente as mesas girantes, como falamos, os médios de efeito físico, como o Arigó, as cirurgias, né, de cortes, as materializações. A dona... Muito obrigado, Lei em Pensamento, dona Ederlazil, médio da materialização do algodão, né? São médios que vão ficar extintos. Esse tipo de mediunidade nós não veremos mais, nós veremos a mediunidade psíquica. Olha quanto que se fala sobre intuição, pressentimento, né? Quanto que se fala da mediunidade intra. E é isso aqui, em parte. Enquanto a gente não conseguir enxergar também na empatia de se colocar no lugar do outro, nós vamos viver de suposições. Nós vamos ter sensibilidade mediúnica, mas fazendo uma adaptação às nossas crenças particulares. E nem sempre vai responder à verdade. Por isso que em parte conhecemos. E essa é a parte que eu mais gosto. Por isso que eu deixei para o final amarelinho. Olha que lindo, gente. Quando eu cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Ou seja, vai chegar uma hora que nós enxergaremos as coisas com uma outra ótica. A gente vai conseguir expandir. Lembra aquele pensamento que existe a minha verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira? Muitas e muitas vezes a gente está tão indignado, a gente vai adoecendo o nosso coração, adoecendo a nossa circulação, jogando mecanismos astrais tão pestilentos no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, que é o conduto da vitalidade, do prana, por causa da indignação, da raiva. Não só a raiva manifesta, mas a raiva contida, que eu falo que eu estou triste. E muitas vezes eu não estou triste, não. Eu estou com raiva porque a vida não obedeceu o meu capricho, o meu desejo. As coisas não foram como eu queria. Quantas pessoas ainda falam que estão brigadas com Deus? Por que a gente briga com Deus? Porque a gente não entendeu os propósitos. A gente não pode ver a imagem, a morte de um filho, isso é uma imagem. O filho não morre, ele morreu o corpo. A perda de uma situação é uma imagem. O que está por trás daquilo? Enquanto a gente não olhar esse além, nós vamos ficar muito estreitos no sentimento. Vai empobrecendo a emoção, como diz Joana de Ângeles. Tanto medo de sofrer novamente, a gente vai ficando tão machucado, com as dores não digeridas, com as bases emocionais tão fragilizadas, que a gente vai apagando por dentro. A gente não sente mais, nem ruim, nem bom. A gente vai ficando xoxo. E agora, essas 3 virtudes. A fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentro delas, a mais excelente é a caridade. Caridade todos nós podemos fazer, né, gente? A gente começa primeiro com a caridade material, primeiro passo. Mas depois a gente vai para a caridade moral. Quando a gente faz o bem, se sentindo superior a alguém, não é caridade. Quando a gente faz qualquer situação, achando esse tom de empáfia, esse tom de prepotência, esse tom até como se espiritualmente estivéssemos à frente de alguém, não é caridade. Fecha um pouquinho o olho agora. E eu gostaria de fazer um convite, um apelo
para que a gente pensasse na infância, nas crianças que estão chegando, essas mãezinhas que estão grávidas, os paizinhos, esses espíritos que estão se preparando para a volta, os pequenininhos que já chegaram e estão encontrando o mundo tão tumultuado. Os escândalos tão explícitos, onde nós precisamos voltar para o seio da família. A família como base, como estrutura de proteção, de direcionamento. Então vamos pensar nessas crianças que estão aí perdidas, sem a família. Muitas vezes a família é uma instituição que o Pai de bondade permita que as energias trabalhadas nessa casa possam chegar nesses coraçõezinhos e que não perca a esperança. Pensemos também naquele que andou um pouquinho mais o tempo, os nossos jovens. Estão começando a sonhar, estão começando a idealizar uma vida na matéria, que eles consigam ter a calma de construir esse futuro sem pressa, sem crescer rápido, sem ter sucesso rápido, mas que entenda o valor do esforço, da conquista própria. E vamos pensar nos nossos velhinhos, que já passaram tantos anos na Terra, muitos já se preparando para voltar, se preparando para retornar à casa do Pai, mas ainda o coração com aflição, com medo, com a insegurança. Que o Pai, bendito amigo, bendito protetor, bendito consolador, derrame por toda parte esses fluidos de cura e de refazimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito, muito, muito obrigada a todos. Uma ótima noite. Que Jesus nos acompanhe.